Boa tarde a todos, bom dia a todos, dependendo do horário que vocês estão vendo esse treinamento. Meu nome é Herbert, eu sou da área de franchising, responsável da parte de treinamento e acompanhamento de vocês franqueados. E hoje nós vamos começar o nosso treinamento inicial falando sobre almoxarifado e controle de estoque. Por que nós vamos falar de almoxarifado e controle de estoque? Nosso objetivo principal é falar de todos os processos iniciais do almoxarifado e do controle de estoque, falar dos tipos de estoques existentes no nosso trabalho dentro do Fórmula Certa, então estoque inicial, estoque transitório, estoque disponível. A gente falar da questão da gestão dos estoques, como vocês franqueados vão gerir melhor o seu estoque, qual é o tempo de estoque que a gente tem que ter dentro da artesanal, dentro da sua unidade franqueada. E também eu vou falar um pouco com relação ao sistema Fórmula Certa. Algumas etapas do sistema Fórmula Certa, como você vai utilizar o sistema Fórmula Certa para fazer a gestão de seu estoque, tá? Só que para a gente conversar sobre estoques, nós temos que falar sobre almoxarifado. E o que é almoxarifado na verdade? O almoxarifado é um local devidamente apropriado para armazenagem e proteção de todos os materiais da empresa. Tanto faz serem matérias-primas, como também material gráfico, embalagem e demais produtos que vocês vendam na artesanal. Só que vocês, senhores franqueados, têm que ter na sua cabeça que 50 até 60, 70% de todo o dinheiro investido na artesanal está no almoxarifado. Então, você fazer a gestão correta disso é o que vai garantir que a empresa esteja ok com relação aos seus custos. Tá? Uma gestão incorreta pode levar até a falência da unidade. Ok? Compras em excesso, compras sem necessidade, gastos sem necessidade, então você tem que ter uma gestão de estoque correta e coerente para que você consiga fazer de modo correto e ter dinheiro no final do mês em caixa, ok? Então, primeira coisa quando a gente fala com relação à questão de gestão de estoques é o que é estoque. E se você for parar para pensar, quando a gente fala em estoque, a gente tem que falar de algo que você não está utilizando. Então, na verdade, o estoque é tudo aquilo físico, primeiramente. Ou seja, você consegue pegar. Não é um bem ilusório, não é conhecimento. Conhecimento não é estoque. Conhecimento, você não pega conhecimento, você não tateia conhecimento, tá? O estoque, primeira coisa, ele tem que ser um bem físico, tá? Matéria-prima, material gráfico, produto de revenda, ok? Este bem físico, ele não está sendo utilizado no momento que você está executando o seu processo. Como assim? Vamos dar um exemplo simples. Você pegou uma cápsula gelatinosa. Se você estiver utilizando essa cápsula gelatinosa neste exato momento, ou seja, você está colocando as cápsulas no tabuleiro, você está pegando o pacote de cápsulas para alimentar o seu estoque no laboratório. No momento que você está pegando esse produto, você está utilizando essa cápsula, ela não é estoque, é bem ativo. Agora, se a sua cápsula está parada em algum setor, você não está utilizando ela nesse momento. Tá? Você está fazendo uma forma de demata, você está mexendo lá no ponto de venda, você está fazendo alguma análise de compra. Você não está utilizando esse produto. Essas cápsulas são estoque. Tá? A câmera que eu estou conversando com vocês aqui, neste exato momento, ela não é estoque. Ela é um bem ativo, eu estou utilizando a câmera. Mas se eu estivesse fazendo outra coisa e essa câmera não estivesse sendo utilizada, essa câmera também é um estoque, porque ele é um bem físico que não está sendo utilizado por um determinado período de tempo. Então, todas as matérias-primas, em determinadas etapas do processo, ela é estoque. E em outras determinadas etapas do processo, ela já é bem ativo.
Então eu vou dar um exemplo de nossa sequência de processo. Você comprou uma matéria-prima. A matéria-prima está estocada no fornecedor. Se ela estiver parada no fornecedor, não sofrendo fracionamento, ela é estoque. No momento que está sendo fracionada para chegar a você, na quantidade que você solicitou na venda, ela é um bem ativo. Ela deixou de ser estoque e virou um bem ativo. Tá? Terminei o fracionamento, coloquei na embalagem, despachei. Quando ela está em trânsito para a sua unidade, ela é estoque, porque ela não está sendo utilizada. Chegou na farmácia, você deu entrada, o produto está lá no controle de qualidade. Enquanto você estiver fazendo a análise desse produto, esse produto não é estoque, é produto em uso. Terminei a análise do controle de qualidade, botei a etiqueta de aprovado, botei lá no laboratório ou no almoxarifado, não estou usando mais o produto, esse produto é estoque. Chegou uma receita, eu peguei o produto para pesar. No momento que eu estou pesando a fórmula, esse produto deixa de ser estoque. Botei de volta a embalagem na prateleira, ele voltou a ser estoque. Conseguiram entender? Ele é estoque enquanto eu não estou utilizando. No momento que eu estiver utilizando, ele é estoque. Então, se vocês verificarem na apresentação, o que é um bem físico? É a matéria-prima, a embalagem, é o material gráfico, é o produto de revenda, é tudo que tem na farmácia que eu consiga pegar. Eu não estou falando a palavra mensurar. Estou falando a palavra pegar, é tatear mesmo, eu consigo segurar o produto, tá? Agora, se ele não tiver utilizado, ou seja, ele está sem nenhum tipo de ação por um determinado período de tempo, é estoque. E o que vocês têm que ficar muito importante? Estoque é dinheiro. Primeira regra desse treinamento de estoque, esse treinamento de almoxarifado. Estoque é dinheiro. Ele não pode ficar parado. Estoque tem que ficar movimentando. E essa gestão correta desses estoques é que vai garantir a eficácia de sua empresa. Tá? Quando eu falo gestão correta, é o quê? Comprar na quantidade correta, saber otimizar o seu processo, minimizar perdas, e minimizar a quantidade de produtos vencidos ou de manipulações erradas, tá? Além de uma boa negociação com relação a prazo de validade e com relação à quantidade a comprar. Tudo bem? Então, voltando ao nosso treinamento, o que você tem que pensar? Vamos lá. Quando a gente fala da necessidade de ter estoques, por que a gente tem que ter estoque? Primeiro, porque você não manipula, não é igual drogaria que você tem as caixinhas e já entrega para o cliente pronto. Você tem que coordenar no seu processo de manipulação, saber a noção de quantos gramas que entra, quantos gramas que sai, durante um determinado período de tempo, tá? Às vezes, você vai ter que fazer uma compra para suprir uma demanda de 2, 3 meses. Como é que eu vou suprir uma demanda de 2, 3 meses? Eu sabendo quanto que sai durante esse período de tempo. O Fórmula Certa te fornece essa quantidade de análises. Eu vou estar mostrando posteriormente como é que é feita essas análises, ok? No segundo ponto, você também tem às vezes que mexer com os estoques com relação a preço. Quer queira, quer não, a farmácia de manipulação, a maioria dos insumos tem uma alta variação de preços relacionada ao dólar, né? Então, se o dólar está mais baixo, ele está mais barato. Se o dólar vai aumentar, o preço do produto aumenta, do insumo. E a necessidade de você ter um estoque fixo, definido, faz com que, se você já souber, tiver as informações que o preço vai aumentar, você consegue ter uma gestão melhor. Você compra mais baixo para você fazer um ajuste de preço na venda do produto no momento que o dólar aumenta ou no momento que o insumo aumenta, e você tem uma margem de lucro um pouco maior com relação à venda. Outra questão é que, às vezes, igual a gente está tendo esse processo agora, essa situação atual, falta de produto no mercado. Quando você já sabe que um produto provavelmente vai faltar no mercado no próximo mês,
você fazer uma compra de uma quantidade superior, você consegue fazer com que você, no momento, tenha um produto enquanto seus concorrentes não tenham. E assim você tem uma lucratividade maior na sua empresa. Ok? Então, isso facilita bastante com relação à questão dos estoques. E por que a gente tem que gerir estoques? Primeiro, para determinar o que você vai ter em estoque. Uma das questões que a gente pede para vocês no início do processo de criação da franquia está relacionado a você fazer um contato com os profissionais prescritores de sua unidade, né, da sua região, saber mais ou menos quais são as necessidades desses profissionais para você determinar se eu vou comprar um produto A ou um produto B. Porque quando você recebe o seu checklist de abertura de franquia, você, nas abas que tem no checklist, se você for observar, existe uma lista mínima de matérias-primas, que são as matérias-primas essenciais, que independentemente de profissional prescritor, geralmente é o que sai no mercado. Além dos recipientes, das bases, dos coadjuvantes, de todas as outras matérias-primas necessárias para o início do andamento da unidade franqueada. Tá? Além disso, um outro motivo que você tem que gerir os estoques é para você ter precisão naquilo que você tem. Como assim? Você não pode vender algo que você não tem. Consegue entender? Então, você tem que saber exatamente o que está entrando, o que está saindo. Tá? Se um produto deu perda, você tem que dar baixa de perda no seu fórmula seta. Se o produto está vencendo, você já tem que separar o produto que está próximo do vencimento, fazer a compra deste produto, ok? O tempo de estoque, você tem que considerar imprevistos também, como por exemplo, muitas das matérias-primas vêm de São Paulo. Dependendo da distância da sua unidade franqueada com São Paulo, vai que ocorre algum problema durante o transporte do produto e demore mais que o tempo necessário. Então você tem que ter uma noção desse tempo entre você fazer o pedido de compra e o seu controle de qualidade analisar e liberar o produto, para você saber quanto de estoque que eu tenho que ter. Ok? Outra questão é, se você está vendo que o produto está próximo do vencimento, você já tentar fazer uma maneira de você despachar a quantidade maior possível de produto para venda. Você tem que ter o mínimo de produto de perda. Vamos lembrar, todo produto vencido, você tem que encaminhar para incineração. Isso é custo. Entendeu? Se você não conseguir minimizar esse custo, uma outra alternativa que eu vou falar um pouco mais na frente, está relacionada a você embutir no preço de venda do produto a um valor relacionado ao que você vai gastar para incinerar. Então, você tem que ter esse controle para você já ter a noção, ó, isso aqui vai vencer, isso aqui não vai vencer, então você já tem que ter essa ideia. Tudo bem? Então, quais são os tipos de estoque que nós possuímos? Na farmácia artesanal, se você for parar para verificar melhor no sistema Fórmula Certa, eu vou estar mostrando um pouco mais na frente, a gente trabalha basicamente com 3 tipos de estoque. A gente trabalha com estoque mínimo e estoque máximo, o estoque transitório e o estoque atual ou estoque disponível. São esses 3 grupos. Como seria o estoque mínimo e o estoque máximo? O estoque mínimo é o mínimo que você tem que ter em sua unidade para garantir que você não tenha falta de produto. E se o seu estoque baixar deste valor, você tem que startar de imediato a compra de mais produto. Seria sua faixa de segurança. O estoque máximo, geralmente no Fórmula Certa, é o dobro da quantidade do estoque mínimo. Tá? E como eu determino o seu estoque mínimo e o seu estoque máximo? A definição do seu estoque mínimo e estoque máximo está relacionado a muitos fatores, dentre os quais eu tenho que destacar da seguinte maneira. Vamos observar aqui.
Primeira coisa que você tem que pensar é assim, ó. Se eu tiver uma quantidade mínima e eu sei a saída dessa quantidade e eu não compro o produto, ou eu demoro para comprar o produto, por exemplo, demora 10 dias para chegar, eu fechei a compra e demora 10 dias para chegar esse produto para mim. Se o meu estoque tiver para menos de 10 dias, vai ter 1 ou 2 dias, 3 dias, que você não vai ter o produto em estoque. Tá? Então você tem que considerar da seguinte maneira. O mínimo de estoque que você tem que observar basicamente alguns fatores como: primeiro, tempo entre você fechar a compra e o seu controle de qualidade liberar o produto. Ou seja, eu fechei a compra hoje. Ele fala que me entrega daqui 10 dias. E você demora mais uns 3 dias para dar entrada na nota e liberar o produto, o seu estoque mínimo tem que ser superior a 13 dias. Ok? Porque se for menos de 13, tem chance de não ter o produto. Você fez a compra, enquanto o produto não chegar, acabou o estoque, você não consegue vender mais produto. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto que você tem que considerar. Segundo aspecto a considerar, tamanho de seu almoxarifado e de seu laboratório. Porque, por mais que o seu estoque não seja um estoque de quantidade grande, a sua estrutura física te limita. Porque eu não posso deixar produto no chão, eu tenho que deixar em pallet, eu não posso deixar produto parado nos corredores, na área de recebimento, por um período grande de tempo. Tem a questão de temperatura, tem a questão de umidade. Então, você tem que agilizar o seu processo. Então, tem essa análise que você tem que fazer. Terceiro ponto, se o produto é de curva ABC, se são produtos que têm um alto giro ou produtos de baixo giro. O que é curva ABC? A curva ABC é como você determina o nível de prioridade dos produtos com relação a custo e saída por venda. Produtos de curva A são produtos que têm um alto giro e ele garante tipo 70% do faturamento de venda seu. Esses produtos, se ele tem um alto giro, você não precisa fazer um estoque muito grande. Você faz um estoque menor e compra periodicamente. Mensalmente, de 2 em 2 meses, você que determina. Os produtos de curva C, eles são produtos que eles são geralmente componentes de recipientes, ou produtos que têm um baixo giro de saída, ou produtos cujo valor agregado é um valor agregado mais baixo. Então você pode ter um estoque um pouco maior. E aí fazer 2 compras no ano apenas, 3 compras no ano apenas. Então você tem que observar esse aspecto. Tá? Mas essa análise de curva ABC é uma análise que não é a curto prazo, é uma análise de médio a longo prazo. Você vai precisar de uns 6 meses para fazer essa adequação. Mas ele também influencia na questão da sua gestão de estoque. Então, você tem que observar esses 2 aspectos, né? Esses 3 aspectos, basicamente, que é tempo entre fazer a compra e o controle de qualidade liberar. Segundo, estrutura do laboratório, estrutura física do laboratório. E em terceiro ponto, a questão de giro do produto, a curva ABC. Você tem que observar esses 3 aspectos. Não se preocupe. Depois de 6 meses, você alimentando corretamente o Fórmula Certa, o sistema automaticamente vai fazer isto por você, desde que você saiba colocar corretamente todas as informações. E isso eu vou estar repassando para vocês mais pra frente. Tudo bem? Então, lembrando, estoque mínimo. Mínimo de estoque que tem que ter no laboratório, na empresa, na verdade. Se o seu estoque abaixar desse valor, você já tem que comprar de imediato. E o estoque máximo é o dobro do mínimo. Então, se o seu mínimo é para 15 dias, o máximo é 15 vezes 2, 30 dias. Se o mínimo é para 45 dias, o máximo é para 90 dias. Certinho? Então, vamos para o segundo ponto.
O segundo estoque que nós vamos conversar é o estoque transitório. Como o próprio nome fala, é um estoque que está em trânsito. Tá? E como assim em trânsito? Quando você faz a venda de uma fórmula, diferentemente de um supermercado, diferentemente de uma drogaria, onde o produto está pronto na sua frente, você está reservando aquela quantidade de produto, aquela quantidade de insumo para fazer a quantidade de cápsulas que o seu cliente quer. Esta quantidade, na hora que você incluiu a receita, ele passa do seu estoque disponível, que está disponível para venda, para um estoque transitório. Ou seja, esse é um estoque reservado para fazer a manipulação X. Tudo bem? Então, o estoque transitório ele é um estoque reservado de venda. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Se eu tiver 1 quilo de vitamina C e uma venda, eu vendi 150 gramas de vitamina C, estes 150 gramas, no momento que eu fechei a venda, ele sai desse 1 quilo e vai para um estoque transitório. Vai ficar lá, transitório 150 gramas. E o meu estoque disponível fica 850 gramas. Era 1 quilo, menos 150 que eu reservei para a fórmula da vitamina C, 850 para a venda. Esse estoque transitório, ele fica no sistema gerando até o momento que você atualizar o seu sistema para mandar o arquivo do SNGPC. Tudo bem? Então, ele vai ficar. Como você vai gerar esse arquivo geralmente de 2 vezes por semana, a atualização do seu estoque vai ficar 2 vezes por semana. Então, durante 2, 3 dias, vai ter estoque transitório no seu sistema. Tá? E para você fazer a análise de compra, esse estoque transitório você tem que considerar. Porque se você for pegar o estoque que está informado no sistema como estoque atual, ele não considera o estoque transitório, porque não deu baixa. Então, na nossa situação da vitamina C, que eu falei que tem vendido 150 e tem 850 de estoque disponível, se eu não der baixa e for olhar o estoque atual vai continuar sendo 1 quilo. Tudo bem? O terceiro estoque que a gente conversa é o estoque disponível. O estoque atual e o estoque disponível. O estoque disponível é o seu estoque atual menos o seu estoque transitório. Simples, matemática simples. No nosso exemplo da vitamina C, 1 quilo é o estoque atual. Vendi 150 gramas. Estes 150 gramas estão em estoque transitório. No sistema, meu estoque disponível é de quanto? 1.000 menos 150, 850. Então, o meu estoque disponível, ou seja, está disponível para venda, 850 gramas. Tudo bem? Alguma dúvida com relação à questão de estoques? Não? Então, vamos para a nossa próxima parte. O que a gente tem com relação à questão dos estoques? Quando a gente faz análise de gestão de estoque, além dos estoques, da gestão do estoque em si, a gente tem que considerar, para determinar a venda, a questão de demandas. E a gente tem 2 tipos de demanda. A demanda dependente e a demanda independente. Como o próprio nome diz, a demanda dependente é uma demanda que o consumo é programado. A gente tem uma noção de quanto que sai desse produto. Tá? E devido a você ter essa noção de quanto que sai do produto, você tem um controle maior. Então, por exemplo, vou pegar um produto de revenda, cabelos e unhas. Todo mês sai 6 embalagens de cabelos e unhas. Eu consigo vender 6 cabelos e unhas todo mês. Então eu sei que, por exemplo, se eu quiser fazer um estoque a médio prazo,
Se sai 6 todo mês, e eu quiser fazer uma compra para 90 dias, eu tenho que comprar mais de 18. Então, de 18 a 20 embalagens. Então, eu consigo alimentar. Não vai faltar cabelos em unhas. Conseguiram entender? Eu sei que vai sair 6. Agora, vou dar um outro exemplo. Filtro solar. Por que eu falo que filtro solar, a demanda é independente? Porque não tem como você controlar. Vou dar um exemplo. No caso do filtro solar, quando é que você vende muito filtro solar? Mês de janeiro, mês de julho, geralmente. Época de férias escolares, questão de Natal, Ano Novo, início de ano, janeiro. Então você sabe que nesses meses tem um aumento muito grande. Mas, por exemplo, se setembro está tendo um índice muito grande de sol, não está tendo pouca chuva, está um sol muito forte, você vai acabar você acaba vendendo uma quantidade maior de filtro. Mas você não sabe o quanto você vai vender. Você não tem uma noção real, entendeu? De quanto que você vai vender. Pode sair muito, pode sair pouco. De repente aconteceu alguma coisa na sua cidade que gerou uma busca desenfreada. Vou dar um exemplo que está acontecendo atualmente. Ivermectina. A ivermectina, nesse período de pandemia, começou a sair igual água. Foi uma coisa que não estava programada. Então, nessa situação, o que acontece? Você vai fazendo uma reposição meio que de imediato, sem assim, ter uma certeza. Você não tem como antecipar a compra. Você não vai saber que vai acontecer uma pandemia, que a ivermectina é o produto que vai ajudar a você tratar, e assim você vai fazer um estoque muito grande. Porque se você fizer um estoque e acabou o problema, acabou, você não vai conseguir vender mais. Então, nessas situações, você vai ter que ter um controle um pouquinho mais rígido, fazer uma compra uma quantidade um pouco menor e ir acompanhando mais em cima. Já uma demanda dependente, como você já tem uma noção de venda, você não precisa ter um controle tão assim detalhista todo dia, tudo. Você vai fazendo um acompanhamento semanal e assim você gera o seu estoque. Tudo bem? Beleza? Então, demanda dependente. Como é que resolve demanda dependente? Fornecimento contínuo. Fornecimento programado. Você se programa para comprar aquelas quantidades. Demanda independente, acompanhamento periódico sistemático. Compras mínimas, de acordo com demanda, de acordo com o que vai chegando, as ofertas. Então, você vai vendo isso. Uma outra situação de demanda independente está relacionada à alta do dólar. Às vezes aumenta de uma hora, às vezes diminui de uma hora, e aí fica difícil você fazer a compra. Então, acabou o produto no fornecedor, você não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. Então, você vai ter que fazer um acompanhamento sistemático desses produtos. Tá bom? E devido a essa questão, depois de a gente ter falado essa parte de estoques, demandas e a parte de gestão, vou falar um pouco da questão do Fórmula Certa. Como é que a gente gere isso na empresa? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente faz essa gestão? Essa gestão é dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, entrada correta no sistema. Segundo ponto, balanço periódico e gestão de seus estoques. E terceiro ponto, a parte de controle específico das saídas, com relação a vendas, com relação às perdas, com relação a vencimentos. Ok? Então, como que a gente faz na parte de entrada de notas? Primeira coisa que você vai fazer na entrada de notas, você tem que observar é o seguinte. Nota fiscal com a embalagem do produto e com o laudo de análise. Sempre os 3. Tá? O que você tem que observar? Se o nome bate, se é o mesmo nome em todos os 3 documentos, se o lote é o mesmo nos 3 documentos e se a quantidade que está na nota fiscal bate com a quantidade de produto que chegou para você. Tá? Tecnicamente falando, tem outros aspectos que devem ser considerados, como primeiro, no ato do recebimento do produto, você tem que verificar a integridade da caixa. Tá? Caixa amassada, caixa aberta, não recebe, devolve. A responsabilidade não é sua até o momento que você assina na nota fiscal que recebeu. Tá? Mesmo que o entregador esteja com pressa,
Você tem que fazer essa verificação. Se você receber a nota fiscal e não verificar a embalagem, e a embalagem estiver com defeito, você assinou o documento do recebimento e o entregador recebeu esse documento já assinado, a partir deste momento a responsabilidade já é sua. Antes de assinar, a responsabilidade é da transportadora. Tá? Então, produto de geladeira, verificar a integridade, se chegou nas condições ideais. Tá? Então, tipo, se o produto é para condicionar sob refrigeração, ele tem que estar em caixa de isopor com gelo, verificar se ainda está gelado. Tá? Então, a gente entende que o entregador tem um pouco de pressa, tudo, mas se você receber o produto fora das condições, a probabilidade desse produto estar com problema é grande. Vou dar um exemplo. Orlistat. Ponto de fusão do Orlistat, 37 graus Celsius. Desculpa, 37 não, 43 graus Celsius. Se ele não tiver nas condições ideais de armazenamento, você sabe que, por exemplo, vem de caminhão. Se o caminhão não tiver controle de temperatura, a probabilidade do produto chegar para você todo derretido é grande. E aí é um transtorno, porque você não vai ter estoque para vender. Vai ter que fazer uma nova negociação com o fornecedor, ele vai encaminhar um produto, aí é mais 10 dias para chegar. Então, você nesse contratempo, por exemplo, são 20 dias sem produto. Então, tem que observar isso no ato de recebimento. Recebeu o produto, você vai inserir dentro do fórmula certa. Aonde que eu insiro isso? Você vai dar entrada em notas, no campo notas. Depois a gente vai estar fazendo toda a parte prática. Na prática eu vou mostrar a vocês na captura de tela, ó, entrada de notas, né? Você vai em entrada, notas, dá entrada na nota. O que você tem que observar? Quando você for lançar dentro do fórmula certa, nunca lance como lote do produto o lote do fornecedor, e sim o lote do fabricante. Por que disso? Se você for fazer uma verificação, por exemplo, deu um problema numa formulação, você vai fazer o quê? Você vai pegar o laudo seu de análise e vai verificar todas as características do produto para ver se não sofreu nenhum tipo de alteração. Você ainda ficou na dúvida, você vai ligar para o fornecedor. Quando você ligar para o fornecedor, você tem que pedir o laudo do fabricante. E aí você compara os dados do fabricante com os dados que o fornecedor te passou e vê se está tudo ok. Então, se você lançar o laudo do fornecedor no sistema, consequentemente vai te dar uma maior dificuldade de você saber qual é o lote do fabricante. Então, você lança o lote do fabricante dentro do fórmula certa para te facilitar o processo. Tá bom? Porque até no fornecedor, às vezes, o lote varia devido ao tempo de fracionamento, o dia que ele fracionou aquela quantidade de produto. Então, o mesmo lote de fabricante gera 2, 3, 4, 5, 6 lotes de fornecedores distintos. Tá bom? Outra questão importantíssima que vocês têm que verificar no ato do cadastro de notas é a unidade que você está cadastrando. Como assim, Herbert? Geralmente o laudo de análise e a nota fiscal vem informando a quantidade em quilos. Só que no ato da venda, você não cadastra a venda em quilos. Você cadastra em gramas, em miligramas. Então, quando você inclui a nota fiscal, você tem que incluir em gramas. Então, você já tem que pensar naquela questão de converter quilo para grama. Lembrando que 1 quilo é 1000 gramas, é só multiplicar por 1000. E também tem que prestar atenção nesse aspecto de unidade de medidas, por exemplo, só citando, na questão da Polícia Federal, que na Polícia Federal você lança em quilos, você não lança em gramas. Então você tem que ficar muito atento com relação a isso. Tá? Além disso, vocês têm que botar as informações corretas com relação à densidade, que está informada lá, a questão da fabricação, data de validade, que isso interfere diretamente no processo de manipulação. Pois o sistema pega esses dados que você alimenta no ato da entrada da nota para determinar a validade da fórmula. Tá? Então é muito importante você incluir essas notas de forma correta. Tá bom? Outra questão que a gente fala na parte de gestão de estoque está relacionada a balanço. O balanço das suas matérias-primas, o balanço de embalagens, o balanço material gráfico e etc. Por que a gente tem que fazer balanço de estoques? Como eu falei naquela parte inicial de como gerir corretamente seus estoques, você tem que lembrar que estoque é dinheiro.
Então não pode ficar parado o estoque. Correto? Então, como eu vou saber corretamente quanto que eu tenho de estoque? É necessário que você faça, pelo menos, no mínimo uma vez no ano você tem que fazer, o ideal é fazer de 6 em 6 meses. Você tem que fazer um balanço de seus estoques. Porque há variação. Quando você faz a manipulação, se na ficha de pesagem tiver 50 gramas, você tem que pesar 50 gramas. Mas pode ocorrer de você pesar 49,9, 51,1. No ato do controle de qualidade, você usa matéria-prima para fazer análise. Então tem que lançar a perda, você tem que saber quanto que você usou para fazer a análise. Então você tem que observar todos esses aspectos, tá? E a partir daí, a partir desses aspectos, você determinar, né, fazer a precisão dos seus estoques. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar lá no Fórmula Certa, no campo Relatório Gestão de Estoques. Quando você entra no Relatório Gestão de Estoques, eu vou mostrar a tela para vocês no sistema, então a tela inicial que aparece na gestão de estoques é essa tela que vocês estão vendo aí. Você vai ir na aba Controle de Estoque. Tá? Indo para a aba Controle de Estoque, ele vai aparecer uma tela para você desta maneira, informando a filial de estoque sua, que geralmente a gente padroniza que a filial de estoque de cada unidade franqueada é a filial 2. Tá? Grupo. O grupo é dividido em 4 grupos: matéria-prima, embalagens, revenda e outros. Matéria-prima são os insumos, mesmo da unidade. Embalagens, as embalagens, que é utilizada na manipulação. Revenda, o produto da loja, pode ser marca própria ou não. E outro, geralmente, é material gráfico, alguns itens de laboratório, etiquetas, que você também pode fazer o controle. Tá? O setor, o campo setor, não é necessário você, franqueado, fazer assim um controle baseado no campo setor. Você pode deixar como todos. Por quê? Esse campo setor a gente utiliza na matriz para facilitar o acompanhamento de grupos de matérias-primas. Então a gente definiu assim: o setor 100 é setor sólidos, setor 110 setor líquidos, controlado setor 115, antibióticos setor 120. Então a gente, para facilitar o acompanhamento interno da matriz, que é uma unidade maior. E como é um sistema de franquia e as informações que vêm da matriz vão para vocês não tem como deixar um setor diferente do setor da matriz. Então eu sugiro, assim, a recomendação que eu deixo a vocês é que não utilizem essa questão de estoques diferentes, tá bom? Apenas produtos controlados, quando você vai fazer, por exemplo, balanço de controlados, você quer fazer um balanço preciso por lote, aí você marca apenas produtos controlados como sim. E aí a lista vai sair para vocês somente todos os produtos controlados incluídos na sua unidade. Se você deixar como não, ele vai listar todos, menos os controlados. Tá? Quebra por setor, pode deixar não tem problema, igual eu falei, isso é um uso mais na matriz, então não se preocupe com isso. Indo para a coluna do meio do sistema, data do sistema você não precisa mexer. Considerar preço, você também pode ignorar, porque você não vai observar a relação a preço de venda, você está observando estoque. Considerar estoque transitório. Esse é interessante. Se você tiver como fazer a edição baseada na consideração de estoque transitório, você considera sim. Você coloca como sim. Porque muitas das vezes vai ter o estoque transitório na conta. Então você tem que lembrar desse aspecto. Imprimir lote zerado? Não. Se você não tem o produto, é para gerar um relatório com o mínimo de páginas possível para você fazer esse balanço. Na terceira coluna, onde está mostra entradas e saídas, você mantém como não. Imprimir produtos com estoque zerado, eu coloco como sim neste campo. Por quê? Eu tenho que saber o que eu não tenho em estoque. Vê a diferença. Imprimir lote zerado é não. Imprimir produtos com estoque zerado, sim. Tá?
A médio prazo, depois de 2, 3 balanços, você pode deixar como imprimir produtos com estoque zerado como não, porque para economizar papel. Mas eu prefiro assim para você ter um melhor controle. Imprimir quantidade, sim. E conferência de estoque por lote, sim. Por que eu deixo esses aspectos? Porque o que você vai fazer na prática? Você vai pegar o relatório, que é este relatório que eu estou mostrando para vocês, onde apresenta o nome do produto, a situação, se está bloqueado, se está liberado, o número do lote, o fornecedor, o número da nota, data de entrada, data de validade e o estoque no sistema. Ele te fala o estoque atual e te fala o estoque transitório. Então, o primeiro estoque é o estoque atual e o segundo estoque é o estoque transitório. Você que tem que fazer a conta do estoque disponível. É só diminuir o estoque atual menos o estoque transitório. Faça essa conta, você chega ao estoque disponível. Tá? Então, você vai pegar esse relatório, em posse dele, vou para o laboratório, vou para o almoxarifado e faço a pesagem lote a lote do produto. Tá? Feita a pesagem, você vai fazer o acerto da parte de conferência de estoque. Que é o quê? Existe a aba no sistema, lá no campo entrada conferência de estoque, que você consegue realizar o ajuste de seu estoque. Tá? Como eu faço isso? Você vai em entrada, conferência de estoque. Você vai apertar o botão lançar conferência. Escolher sua filial de estoque. Escolher se é matéria-prima, embalagem ou outros. Revenda ou outros. E iniciar. Quando você iniciar, ele vai te dar a lista dos estoques que você tem atualmente no laboratório. Então, primeiramente, ele vai te dar essa tela. Você vai aqui em entradas, conferência de estoque. Depois, você vai apertar o botão lançar conferência. E depois, na tela de lançamento, você vai informar se é matéria-prima ou embalagem no campo grupo. Apertar o botão iniciar, ele vai te dar a situação atual do seu laboratório, produto a produto. Onde no canto esquerdo da tela estão os produtos, no canto superior direito estão os lotes. Quando você vai em lotes, você tem como alterar o quê? Você tem como alterar o número do lote, data de fabricação, data de validade, data de entrada, quantidade, fator de correção, densidade, BLH, UI, todas as informações do produto. Então, bastante atenção. Este processo deve ser realizado por uma pessoa de confiança. Tá? 2. Esse processo não se faz com produtos controlados. Não é feito. Só matéria-prima, revenda, outros que não sejam controlados. Ok? Então, lá no campo lotes, você entra no campo lá, você pode lançar o seu estoque total. E aí você tem que fazer uma conta. Por exemplo, igual eu falei aquela questão da vitamina C. Se você chegar lá na vitamina C, vê lá, eu tenho 500 gramas de vitamina C e vou lançar os 500 gramas aqui no campo de conferência de estoque, você tem que verificar se não tem estoque transitório. Se tiver estoque transitório, você tem que diminuir. A primeira coisa que você tem que fazer é ver se você já não manipulou. Se você não manipulou, você não mexe nesse estoque transitório. Se você já manipulou, então o seu estoque já está certinho, você tem que fazer a conta já considerando o estoque transitório. Então, por exemplo, eu pesei os 150 gramas da vitamina C, meu estoque está com 820. Se eu lançar 820 no meu estoque total e não ter dado baixa no meu estoque transitório, ele vai falar que tem 670 no meu estoque disponível, sendo que na verdade tem 720. Então, como corrigir isso? Eu pego meu estoque total e somo o estoque transitório para lançar no valor de estoque total. Tá? Não se preocupe, eu vou mostrar uma tela na prática para facilitar para vocês. Ok? Então, para fazer o balanço, um ponto importante que deve ser considerado é que o ideal é que a loja não esteja funcionando, você fazer isso nos finais de semana, por causa do estoque transitório. Segundo, o ideal é você fazer depois de uma atualização de estoque para envio de SNGPC, porque aí já deu baixa em todos os estoques transitórios.
Então ele está mais próximo do real. E terceiro ponto, se você atualizou e você está vendo que está tendo diferença, você sempre tem que lançar as perdas no sistema, tá bom? Então, no campo do balanço é esse aspecto, ok? E na gestão do dia a dia? O que você tem que fazer na gestão do dia a dia? Primeiro ponto é sempre atualizar os seus estoques mínimos e máximos, tá? O segundo ponto é sempre observar as saídas dos produtos. Ah, eu fiz uma venda, mas o cliente cancelou. Cancela o produto para voltar ele em estoque. Enquanto você não excluir a fórmula, o produto está em estoque transitório. O cliente não quer mais, você tem que cancelar essa formulação para o produto sair do estoque transitório e voltar para o seu estoque disponível. E terceiro ponto, fazer a gestão dos seus produtos de modo a ter um mínimo de estoque perdido por validade e ter um mínimo de perda. E você saber já de antemão, tipo com uns 4, 5 meses, quais são os produtos que estão próximos do vencimento. Então você já tem que saber desse aspecto, ok? Então como é que eu faço a atualização dos estoques? Primeiramente você vai no Fórmula Certa, lá no campo fechamento, atualização de estoque mínimo. Apertando o botão atualização de estoque mínimo, ele vai te dar uma tela de escolha. Essa tela de escolha, quais são os campos dela? Primeiro campo, a filial de estoque. Tá? No caso nosso ali é a filial 20, mas no caso de vocês geralmente vai ser a filial 2. O segundo campo, mês de referência, é o mês que você está fazendo essa análise. E o terceiro campo é o quê? É o grupo, se é matéria-prima, revenda, embalagem ou outros. E o setor. Como eu falei naquela questão de você tirar a ficha para o balanço, considere o setor como todos. O ponto mais importante na atualização de estoque mínimo está relacionado à questão do número de meses para cálculo da meta e a quantidade mínima de estoque. O campo número de meses para cálculo da meta é o que você vai determinar qual é o mínimo de estoque dentro da sua unidade. Lembra que eu falei bem no início do treinamento? Ah, eu quero fazer um estoque no mínimo para 15 dias. Então você vai colocar lá na quantidade mínima de estoque 15. Ah, meu estoque é para 30 dias, vou colocar 30. Meu estoque é 45, vou colocar 45. Sempre o valor do estoque mínimo. Tá? Quem define é cada unidade franqueada. O ideal é o mínimo possível. Questão de custo financeiro também. Considerar saídas via transferências? Não, porque você não faz transferência de uma unidade para outra, a não ser que você tenha uma unidade filial. E indicador de atualização de estoque mínimo de produtos, você sempre deixa respeitar a indicação para o produto filial. Tá? Feitas essas observações, deixando a tela semelhante ao que está aqui na tela para vocês, você aperta o botão Preview, que é o botão do meio. Por que eu peço para apertar o botão Preview em vez de você apertar o botão Atualizar? Porque se você apertar o botão Atualizar, você não vai saber quanto que ficou o seu estoque, a não ser que você entre produto por produto. Quando você aperta o botão Preview, ele vai te dar uma tabela de Excel informando o nome do produto, o estoque atual mínimo, o estoque máximo atual, quanto que saiu durante o período que você selecionou, se é 3 meses, 6 meses, 15 dias. E ele te fala quanto vai ser o seu novo estoque. Ele vai dividir a quantidade que saiu pelo número de dias. E aí ele vai saber, ó, saiu dos últimos 60 dias 200 gramas. Então, eu já sei que 60 dias é 200 gramas, então se o meu PP for para 30 dias, o meu PP mínimo é de 100 gramas, que é metade de 60. Tá? Então o sistema vai fazer toda essa adequação de estoque mínimo e máximo, determinando para você quanto que vai ser o novo valor. Você visualizando, eu vou seguir este valor, você aperta o botão efetivar, ele vai fazer a adequação do seu estoque mínimo. Tudo bem? Produtos não movimentados. O que são produtos não movimentados? São produtos que não têm baixa de saída durante um determinado período de tempo. Esse período de tempo, quem define é você. Tá? Geralmente, a gente pega os produtos que não são movimentados nos últimos 90 dias.
120 dias. É uma análise mais precisa, 90, 120 dias. Qual é o motivo que não sai o produto? O principal motivo chama-se sazonalidade. Naquele período não sai o produto, tipo igual eu falei do filtro solar, janeiro sai muito, março não sai nada porque é época de chuva, fevereiro, março não sai porque é época de chuva. Então não vou ter uma vida muito grande dos componentes do produto do filtro. A outra questão que interfere na questão de ter produtos não movimentados é sair um novo produto com a mesma função, com o mesmo efeito. Aí aquele produto torna-se obsoleto. Então você tem que observar esses dois aspectos. O que você vai ter que fazer? Primeiramente, você no Fórmula Certa, você consegue visualizar quais os produtos que não tiveram movimentação nos últimos X dias que você quer determinar. Então, o primeiro campo que você vai observar, você vai lá na área de gestão de estoque, você vai escolher, em vez de você escolher controle de estoque, você escolhe produtos não movimentados. Ele vai gerar uma tela para você, e nessa tela você vai determinar a sua filial de estoque, vai determinar se é matéria-prima, embalagem ou produto de revenda que você está verificando, e você vai determinar por quanto tempo que você quer analisar a sua movimentação. Geralmente a gente pede para fazer a movimentação nos últimos 120, 150 dias para você ter uma noção. E a partir da lista gerada, o que você como gestor da unidade franqueada, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer alternativas para você fazer girar esse produto. Porque lembra o que eu falei lá no início? Estoque é dinheiro, não pode ficar parado. Você tem que fazer girar. Então, ou faz uma campanha, ou reduz o preço, ou você desenvolve, vê com a franqueadora fórmulas para desenvolver que utilizem esses produtos para escoar esses produtos. Então você tem que ficar de olho nesses produtos não movimentados. Tudo bem? Eles interferem diretamente no seu custo. É dinheiro parado. Vocês têm que lembrar disso. Tá? E o outro campo que tem que ficar de olho são os lotes próximos do vencimento. Sempre vai ter. O ideal é ter o mínimo de produtos que vençam. Tá? Vencer o mínimo de produto possível. E a partir daí, você ter um custo muito baixo. Por que eu falo que produto vencido é custo? Porque você comprou o produto, gastou dinheiro para comprar o produto, e vai gastar dinheiro para queimar o produto. Então, custo dobrado. Como é que eu sei quanto de produto que vai vencer num determinado período de tempo? Lá na tela inicial do gestão de estoques, você vai procurar uma tela chamada controle de lotes vencidos. Nesta tela de controle de lotes vencidos, você vai escolher a filial de estoque, você vai escolher se a matéria-prima, embalagem ou produto de revenda, e você vai determinar o período que você quer fazer a análise. Se é dos últimos 30 dias, se é dos últimos 60 dias, se é dos próximos 90 dias. Você determina o período. A partir desse relatório, você já vai saber, o sistema vai gerar um relatório para você com a validade e a quantidade que está sendo dispensada, ou melhor, a quantidade que você tem em estoque. Se você fez o balanço, se o seu estoque estiver correto, você sabe o valor real que você tem para utilizar. E aí, a partir daí, você faz uma divulgação. O produto está próximo de vencer, você vende mais barato para escoar, para minimizar a perda por incineração. Você faz uma associação, desenvolve uma associação. Às vezes, nas amostras que vocês encaminham para os médicos, você coloca esse produto próximo do vencimento. Você tem diversas maneiras que você pode gerir essa questão do controle de lotes vencidos, tá bom? Então são todos esses aspectos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque as análises têm que ser bastante criteriosas. Estoque é dinheiro, não pode ficar parado. É seu dinheiro investido parado, tá? Você tem que avaliar todas as necessidades de compra, tá? Você tem que chegar nos profissionais prescritores e falar, ó, doutor, você está me pedindo a compra desse produto, desse DMAIO, mas o senhor vai vender? Vai continuar prescrevendo esse produto?
Porque eu não posso também deixar de investir em uma outra matéria-prima que o senhor queira, cujo valor seja um pouco maior. Então eu preciso ter essas informações, ter confiabilidade nessas informações para eu conseguir repassar para o meu cliente, conseguir gerir melhor, conseguir ter um melhor acompanhamento. E um ponto importante, é melhor você comprar um produto mais barato que tem saída do que um produto caro que não vai sair, tá? Mas não é uma regra. E lembre-se, essas rotinas de acompanhamento de estoques, produtos próximos do vencimento, produtos não movimentados, você tem que entrar isso nas suas rotinas mensais. Pelo menos uma vez no mês você tem que olhar isso para acompanhar, para ter um maior controle. Porque, lembrando, é seu dinheiro que está parado. Tudo bem? Então, a nossa parte teórica de almoxarifado, né, e gestão de estoques é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá, essa parte de gestão de estoques. Eu vou estar também fazendo uma demonstração prática de cada item que eu falei da parte de controle de estoque, controle de lotes vencidos, toda essa questão via sistema, eu vou estar também falando daqui a pouco. E espero que vocês tenham entendido o melhor possível. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nós da franqueadora estamos à disposição de você, franqueado. E até o próximo vídeo. Até mais.